Bora seguir repercutindo as expectativas para esta super quarta, agora com o Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, é um prazer sempre conversar contigo, ainda mais em ocasiões especiais como esta quarta-feira. É difícil telegrafar o que pode acontecer com o Banco Central por aqui. O que está na mesa em discussão de riscos para esta guerra no Oriente Médio, meu caro? Bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Prazer falar com você também. Olha, essa quarta-feira de fato vai ser interessante. A gente tem uma decisão esperada do Fed, como você bem falou, muito provavelmente de estabilidade. É uma estabilidade que tem repercussões políticas também. A gente vê o Trump cada vez mais pressionado por conta da guerra com o Irã em que ele se meteu e as repercussões de inflação que a gente começa a ver nos Estados Unidos em combustíveis, o Fed parar de cair juros agora, que faz todo sentido por conta da percepção de risco, a inflação americana que está acelerando nos últimos meses, vai colocar implicações políticas ainda maiores, né? O ataque do Trump tende a subir por conta disso. Aqui dentro, a decisão do Copom também tem muitas dificuldades, né? Tem uma inflação em fevereiro, tanto o IPCA 15 quanto o IPCA, que não foi excepcional, teve alguns sinais ruins vindo da inflação no mês passado, e aí logo no dia seguinte saiu o IPCA, logo no dia seguinte a gente teve o cenário de guerra aparecendo. E essa percepção de que ela vai ser uma guerra que não vai acabar da noite para o dia, ainda tem alguma duração, pelo menos algumas semanas, provavelmente essa guerra vai estar no radar, o que significa que o preço de petróleo vai estar pressionado e, consequentemente, preço de combustível aqui no Brasil. Para o Banco Central, é um cenário que torna tudo mais complicado. Ele está num cenário de inflação que estava desacelerando, mas ainda estava distante da meta. Era uma inflação que estava próxima ainda do teto da meta. Você coloca um cenário de pressão de combustíveis como a gente está vivendo nesse momento, todo mundo volta para um cenário de expectativa de IPCA esse ano entre 4 e 4,5. Torna a vida do Banco Central mais complicada. Então, aumentou muito a chance de, eventualmente, a gente começar a cair a taxa de juros. Talvez hoje não, mas fique no 0,25, ou talvez a possibilidade de ficar no próprio 15% ainda e começar a cair certamente nos próximos meses, mas eu acho que começa a entrar uma discussão de que o ponto final da Selic está cada vez maior, né? O ciclo final de baixa que a gente vai ter, no final, da minha visão, uma Selic de 13, né? Aquela Selic de 12 que tinha fica cada vez mais distante de acontecer para esse ano. Perfeito. Sérgio, eu queria focar esse nosso começo de conversa em Estados Unidos. Por quê? Porque o economista-chefe da Moody's disse que há uma probabilidade alarmantemente alta de recessão nos Estados Unidos. Primeiro, porque o custo da energia está subindo demais. Segundo, que com consequências inflacionárias da guerra, provavelmente o juro não vai cair tão cedo assim. Só em setembro o mercado está projetando corte de juros, o que pressiona ainda mais a atividade. E o mercado de trabalho não deu grandes sinais de aquecimento nestes últimos meses. Ora surpresas negativas, ora surpresas positivas, o que a gente tem é enfraquecimento. Aumento da taxa de desemprego, redução, por exemplo, da pressão sobre salários. E aí se desenha essa história de eventualmente uma recessão nos próximos 12 meses. Você acredita que isso possa ser possível caso essas taxas não encontrem caminho para cair o mais rápido possível, como o Donald Trump exige que aconteça? A recessão americana é uma história que tem sido construída pelo menos desde o ano retrasado, né, Gabriel? Uhum. Eu particularmente tenho visto sinais nos Estados Unidos que quando você olha a história da taxa de juros, mercado de trabalho, o Trump com guerra tarifária, como ele está fazendo, todo esse cenário que a gente tem montado hoje, bolha no mercado de ação americano, enfim, você tem vários critérios que você poderia olhar para frente e falar, olha, você vai ter um momento de ajuste, esse momento de ajuste sempre é incerto, você nunca pode dizer exatamente quando que essa recessão vai aparecer, mas estava caminhando para esse cenário ficar mais provável. Esse ano, dado esse conjunto de elementos que a gente tem, taxa de juros pressionada por conta de uma inflação que voltou a acelerar, a guerra tarifária trazendo impactos, o Trump com agora, talvez esse sendo o gatilho final para de fato ter uma recessão, que é a guerra contra o Irã e o aumento do preço de petróleo, sempre na história, quando a gente viu isso acontecer, os Estados Unidos teve uma repercussão negativa na bolsa, na atividade. Então, acho que tem uma chance, de fato, da gente ver essa recessão aparecer efetivamente na economia americana esse ano, que é o pior momento que o Trump poderia ter. Né? Tem uma eleição muito conturbada no segundo semestre, os democratas estão avançando, tendem a levar a Câmara, tem o risco de levar o Senado também. Como é que esse Trump, que
não aceita não e não consegue entender derrota, vai lidar com esse cenário no segundo semestre. E aumenta mais o risco, a incerteza, e aumenta a probabilidade de você ter esse cenário de fato de recessão acontecendo. E o que é o mais complicado, talvez, Gabriel, com tudo que a gente está vivendo hoje, diferente de outros momentos no passado, na história americana, quando você tinha um instrumental de política monetária e política fiscal mais ativos para ajudar num cenário de crise como esse, hoje não tem. Política fiscal está inoperante, digamos assim, porque tem um déficit público já muito elevado, e a política monetária, você tem aí o quantitative easing, que foi muito usado ao longo dos últimos anos, e uma taxa de juros que não está alta, mas também não está tão baixa assim, quer dizer, pode cair um pouco mais para ajudar a reativação da economia, mas eu acho que faltam instrumentos no final para você conseguir tirar a economia americana de uma situação complicada que possa vir pela frente. Então, é uma recessão complicada, eu acho que está caminhando para acontecer, que vai ser de difícil saída por conta da direção que a gente tem na economia americana nesse momento. Perfeito. Aqui para o Brasil, no comunicado oficial do Copom, o que o senhor acredita que sejam talvez os riscos mais monitorados pelos diretores em relação a esta guerra? Falávamos com os representantes da indústria do petróleo e dizem que o Brasil pode até ser beneficiado com essa história, que por enquanto não há impactos práticos para indústria de petróleo. Para combustíveis, a gente já vê na bomba, já temos aí reportagens, inclusive na CNN Brasil, indicando que o diesel está muito caro, tem relatos de diesel a R$ 8, R$ 9 o litro. Isso eventualmente pode impactar a inflação por aqui. Riscos monitorados pelo Banco Central no Brasil. Você falou de IPCA próximo de 4,5% e Selic terminal longe destes 12%. O que pode levar a este cenário um pouquinho mais pessimista para o final do ano, Sérgio? Esse é um ponto importante, Gabriel. O pessoal do petróleo está muito correto em falar que, olha, tem uma repercussão positiva. O Brasil vai exportar mais petróleo, vai ser bom para a balança comercial. Você tende a produzir mais, eventualmente mais petróleo e acelerar a cadeia como um todo. Mas veja, esse é um cenário que significa, no final, mais atividade. Para o Banco Central, que está jogando juros para cima para tentar conter a atividade, o efeito do petróleo, na verdade, os dois efeitos podem ser complicados nesse momento agora da economia brasileira, que pressiona a atividade por um lado e pressiona a inflação por conta de combustíveis. Então, é um cenário que, do ponto de vista de Brasil, tem esse efeito que contrabalança um pouco essa pressão que tem em inflação, que para a maior parte dos países mundo afora, que são grandes importadores, o impacto inflacionário é muito grande e é o relevante. Aqui a gente tem os dois efeitos, um positivo e um negativo. Mas mesmo esse positivo, numa economia que ainda está aquecida, está resiliente e que o Banco Central está lutando para desacelerar, mais petróleo, mais produção, mais atividade, pode jogar um pouco contra o que o Banco Central está trabalhando. Então, no final, o conjunto de coisas que a gente tem hoje faz o Banco Central ficar ainda mais atento. Por isso aumentou essa chance, essa possibilidade da taxa de juros ficar de fato parada em 15%, e aí, nas próximas semanas, a gente vê o desenrolar dessa guerra, você pode entrar no processo de início de queda. Porque 0,25, que hoje é a discussão que se tem, que pode ser um início de processo de queda suave, e nada, e 15 é quase praticamente a mesma coisa, né? Pode ser que o Banco Central faça uma decisão salomônica, né? Não é o meio ponto que todo mundo esperava, 15 é muito radical talvez, fica no 0,25, né? Mas é um cenário que definitivamente é diferente do que a gente estava vivendo 3, 4 semanas atrás. O Banco Central vai ter que fazer diferente. Perfeito. E aí, por exemplo, questão de tesouro. A gente sabe, parte da política monetária é juro e parte da política monetária é emitir ou recomprar títulos. A gente viu agora a maior intervenção do Tesouro em uma década. Isso, de alguma forma, na tua visão, impacta ou não a disponibilidade de recursos a mercado? Pode impactar a atividade ou é alguma coisa muito pontual só para agir sobre expectativa de juros e tentar acalmar o mercado em relação aos prefixados, meu caro? Eu acho que nesse momento, Gabriel, tudo que está sendo feito, né, a tentativa em relação ao câmbio também, a movimentação que está Aham. vindo e eventualmente fazer swaps, tudo, agora com os títulos também, é muito no sentido de tentar acalmar um pouco o mercado, lembrando que a gente está no ano conturbado também aqui dentro por conta do cenário eleitoral. A gente não está num fiscal positivo, né, por conta do déficit, processo de crescimento da dívida que a gente teve nos últimos anos. O governo, de certa forma, fica um pouco amarrado também, de certa forma, como os Estados Unidos, com os instrumentos que existem para poder ajudar. Por exemplo, a gente viu o governo cortar o imposto para ajudar no diesel e fazer subvenção, né? Piora o processo fiscal no momento em que você ainda tem um déficit elevado, em um cenário de dificuldade para fechar a conta esse ano, são instrumentos que de fato o governo precisa fazer para tentar evitar que você tenha uma greve dos caminhoneiros ou tenha uma repercussão maior do preço no final.
mas você tem limite. O governo não tem tanto espaço para fazer essa ajuda. Então, eu vejo cada vez mais, no ano eleitoral como esse, com as dificuldades que a gente tem tido por conta da política fiscal, você ter um grande espaço para fazer políticas ativas contra essa expansão do preço. No final, parte desse preço vai ter que ser repassado para o consumidor, o Banco Central vai ter que usar o instrumento que tem à mão, que é, infelizmente, talvez manter a taxa de juros ainda elevada hoje, né? Não cair para baixo de 15 ainda. Perfeito. Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer falar com você também. Valeu, um ótimo dia, meu caro.